deixar aqui uns minutinhos, mas eu só vou dar uma recordada, tá certo, de alguns assuntos aqui, para mim ir lá e mostrar para vocês lá né, o sistema funcionando, tá bom? Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vamos recordar algumas coisinhas sobre... Pronto. Conseguem ver aí? Ótimo. Sim. Então, eu só recordar alguma coisa aqui, né? Porque eu vou usar esses assuntos com vocês na hora que eu for mostrar o sistema funcionando, tá? Então, eu vou precisar disso, né? Então, isso daqui eu cheguei a comentar com vocês dentro da sala de aula, né? Os dois sistemas de energia solar que existe, né? O off-grid, né? Então, é uma ligação totalmente independentes, né? Independente, só que eu tenho um detalhe muito importante, né? Por ela ser totalmente independente, tá? Eu preciso armazenar essa energia dentro de uma bateria para funcionar isso à noite. Né? Então, durante o dia eu tenho energia porque eu tenho sol batendo na placa, então eu vou ter energia sem problema nenhum. Mas durante a noite, se eu precisar disso, né, se eu precisar da eletricidade, eu vou ter que ter acumulado isso dentro de baterias. Então, o sistema off-grid, ele usa bateria, que é o sistema que vocês vão ver aqui na minha casa funcionando, que é o sistema off-grid, né, que é o sistema desconectado da rede, né, que é o sistema que não faz parte do sistema elétrico da SEB, aqui no caso da SEB, que é a nossa companhia de energia elétrica aqui, tá? E a gente tem o sistema on-grid, né, que é o sistema que a escola adota, né, que na qual não existe baterias, né? O sistema está conectado à rede, né, à rede elétrica. Então, o que ele faz, né? O excedente, ele entrega à rede, né? Então, se tem excedente, ele entrega à rede. Para que de noite, se ele precisar, tá, ele consegue se alimentar dessa rede, né? Consegue se alimentar desse processo aqui, tá bom? Então, eu tenho o on-grid e o off-grid, né? Então, o conectado à rede e o desconectado à rede, né? Então, eu tenho aqui, ó, vocês verem o desconectado à rede, né? O painel solar, a controladora e a bateria. É aquilo. Se eu não estou consumindo meu painel solar, essa controladora aqui, né? Esse sistema aqui, ele armazena toda a energia dentro da bateria. Eu posso utilizar essa energia direta, né, a 12 volts, direto, né, sem nenhum tipo de conversor, né, sem nenhum tipo de transformação, tá? Ou eu posso usar aqui um inversor que vai gerar aí o 110 ou 220 para alimentar os outros sistemas aqui, tá? Mas todo o off-grid, ele é baseado numa bateria, tá? Eu preciso de uma bateria para fazer ele funcionar, para fazer ele ativar, tá bom? E o on-grid, né, o conectado à rede, né, então eu tenho o painel que faz um inversor e que ele entrega parte dessa energia, a energia que a casa não consome, ele entrega para a companhia de energia, né, o excedente ele entrega, né. É muito provável que a nossa escola utiliza esse sistema, né, o sistema off-grid, né, nesse período todo que ela não está operante, ela está entregando toda a energia que ela produz para a rede, né? Então, entregando para a rede. Isso daqui, como eu disse para vocês, né, é um sistema muito inteligente, né? Porque se eu tenho todo um processo de geração de energia entregando à rede, eu não preciso transportar essa energia durante longas distâncias, né? Isso significa que o CCI agora, ele está ajudando a economizar água lá na barragem. Aquela barragem lá, que a nossa principal fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica, né? Então, aquela barragem lá que está armazenando água, agora ela não precisa mais gastar tanta água assim, né? Ela vai armazenar um pouco mais de água, porque eu tenho menos um consumidor. Na realidade agora eu estou tendo um produtor ali de eletricidade, né? Então, está contribuindo por
para o armazenamento de água, né, principalmente no período da seca, né, que a gente sabe que os nossos reservatórios eles vão diminuindo bastante a quantidade de água. Bom, alguma pergunta sobre os dois sistemas? Sim, na verdade eu queria saber se naquelas videoaulas que você postou no Classroom, se todos são off-grid. Todas aquelas lá são off-grid, tá? Então, tanto da internet, quanto do bombeamento de água, quanto da casa e o do barco também, né? Que são os 4 vídeos que tem lá sobre energia solar, são todos off-grid. Tá? Todos eles utilizam o sistema de bateria. Você pode ver que todos eles, os mesmos elementos estão presentes. Quais são os elementos que estão presentes? Né? Inclusive é isso que eu pergunto lá, né? Quais elementos estão presentes? Né? O elemento número 1 é o próprio painel solar, né? O elemento número 2, que é o controlador de carga, né? É o que vai fazer o controle ali, se ele vai carregar ou não a bateria, o que ele vai fazer, certo? O elemento número 3 é a bateria, né? Então, o acumulador, né? Quem vai acumular essa eletricidade. E o elemento número 4 aí é o que vai ser utilizado, né? Eu vou utilizar ele para quê, né? Eu vou utilizar para eletricidade, eu vou utilizar para um motor para bombear água, eu vou utilizar para, no caso do barco, para alimentar toda a parte elétrica, do rádio, né, do som ali, um carregador de bateria, né, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, essas coisas todas, né, então, levam a gente ver que é um sistema off-grid, né, ele está desconectado à rede, né. Então, isso significa que aquele sistema de internet que vocês viram lá no meio do mato, numa torre, ele não tem eletricidade chegando nele, ele produz sua própria eletricidade e armazena também sua própria eletricidade. Né? O barco também, qualquer lugar que eu tiver com aquele barco que bata sol no painel solar, ele vai conseguir alimentar as baterias, carregar essas baterias, fazer com que elas sejam alimentadas e também fazer funcionar todo o sistema. Tá? Respondido a sua pergunta? Sim. Ótimo. Mais alguém com alguma pergunta? Mais alguém com alguma pergunta, com alguma dúvida? É de boa aqui. Tá de boa, tranquilo? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu já abrir o lugar aqui onde fica as baterias aqui, colocar um banquinho, porque eu sou meio pequeno. Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona o negócio aqui. Ô, Guilherme. Oi, pode falar. Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo? Pode falar? Tô ouvindo, pode falar. Então, a bateria é só para de noite mesmo, né? Sim. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo lá do último vídeo que eu coloquei, que foi do barco, né? No barco, o que acontece? Se eu tivesse agora esse solzão que está, né, um solzão de brigadeiro aqui, né, e esse sol aí a pleno, todo o meu painel solar é o suficiente para manter o meu som funcionando. Tá? Então, eu não vou precisar da eletricidade da bateria. Tá? Então, durante o dia lá no barco, eu vou utilizar a eletricidade que o painel produz. Se sobrar eletricidade, o que o sistema vai fazer, o controlador vai fazer? Se sobrar eletricidade, então, por exemplo, eu estou produzindo 60 watts, eu estou consumindo 40 watts, está sobrando 20. O que o sistema faz? Ele pega esses 20 que sobra e armazena na bateria. Então, durante o dia, eu estou com o som ligado ali do barco, né, curtindo o passeio, coisa e tal, né, consumindo 40 watts, certo? E aí, mas só que meu painel produz 60. Então, esses 20, ele vai fazer o quê? O excedente, ele armazena na bateria. O excedente, ele armazena no sistema de bateria. Para que esse excedente? Para me utilizar durante a noite. Então, eu vou ter o som funcionando durante a noite, mesmo não tendo sol, né, energia solar, o painel não está gerando nada, mas esse pouco que eu armazenei durante o dia todo, eu vou ter depois como utilizar, né, porque foi armazenado nos sistemas de bateria. Lógico que tudo isso tem cálculos, tá, gente? Então, eu tenho que saber certinho o quanto eu quero que a eletricidade, eu tenha eletricidade durante a noite toda, certo? Então, para me ter eletricidade durante a noite toda, dependendo do meu consumo, eu vou ter que ver quantas baterias eu vou precisar.
certo? Então, não é uma bateria que vai durar a noite toda, dependendo do meu consumo, não. Dependendo do meu consumo, vou ter que ter 10 baterias para durar a noite toda. Tá? Ou não, ou às vezes uma bateria demais, dura 3, 4 noites, certo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração aí, tá? Então Mais é alguma como se pergunta? fosse uma reserva, né? E isso, uma reserva, certo? Então, imagina só, né? Então, vamos fazer uma conta rápida. Então, se está tendo um excedente de 200 watts, se eu tenho 10 horas de sol por dia, né? Vamos colocar em torno de 10 horas de sol, né, por dia, eu vou ter, no final do dia, armazenado na minha bateria, eu vou ter 200 watts, certo? Se eu tenho 200 watts armazenado na minha bateria de energia, certo? E eu consumo 40 watts hora, tá certo? Então, significa que esses 200 watts que eu armazenei durante o dia vai me dar ali quantas horas? 80 vezes 2 dá 80, vai me dar 4 horas, 5 horas de som funcionando durante a noite. Então, não foi suficiente para rodar a noite inteira, mas pelo menos durante a noite eu vou ter 5 horas ali. Posso diminuir o volume do som, né, para deixar ele mais baixo para durar mais tempo. Posso diminuir alguma outra coisa, desligar uma lâmpada, alguma coisa desse tipo, e aí eu vou ter uma maior duração. Se eu quiser a noite toda, então aí eu vou ter que aumentar o meu painel solar para me armazenar mais na minha bateria e conseguir utilizar durante a noite toda. Compreenderam isso? Sim. Sim, Guilherme, e no caso daquelas, aqueles negócios de jardim, aquelas lâmpadas, tem algumas que são com placas solares, né? Aí, tipo assim, Sim. ela fica o dia todo para manter acesa durante a noite? Exatamente isso. Lá dentro também é um mini sistema desse que eu estou falando para vocês. Tem ali dentro daquela lâmpada de jardim, né? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um painelzinho solar em cima, eu tenho uma controladorazinha e eu tenho uma bateria. Eu tenho algum sistema de pilha, algum sistema de bateria ali dentro, internamente. Eu possuo aqui. Então, isso vai acontecer, vai acabar gerando, né, produzindo a eletricidade durante a noite, né? Quando acaba a luz, né, ele fica monitorando, né? Na hora que o painel solar não gera mais eletricidade, ele liga a lâmpada. Por quê? Se não está gerando mais eletricidade, é porque não tem sol mais, aí ele aciona a lâmpada nesse momento, né? Então, o sistema consegue também entender isso, né? A hora que o painel não gera mais, isso significa que o sol se pôs. E é o momento que eu tenho que ligar a lâmpada, né? Tudo bem? Tudo certo. Ô, Tainá, tem isso no Minecraft também, não sei se você sabia. Moço, claro que tem. No Minecraft tem isso, gente? Eu não sabia. Inclusive eu fiz uma casa e eu coloquei, tipo, um monte de painel, aí fica funcionando de boa, nem preciso ficar colocando tocha, porque tocha fica feio, né? Eu acho feio. Fica, nossa senhora. Que legal, eu não sabia que o Minecraft tinha um negócio desse, não. A gente podia fazer uma aula jogando Minecraft. Concordo, isso é legal. É só baixar no torrent. Torrent não, sei lá, mano. O meu é pago. Eu confesso a vocês que eu nunca joguei Minecraft, certo? Nunca tive nada. Guilherme, tem algumas perguntas no chat. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Deixa eu pausar essa apresentação aqui. Eu falo um negócio mó sério, a galera fica rindo, hein? Pronto, deixa eu dar uma olhada nas perguntas. Pois é, o negócio mó sério aqui. Conhecimento, o pessoal fica rindo da nossa cara. Jogo quadrado, então. Ótimo. Stacy, né? Stacy Silva. Stacy, é o seguinte, para a gente saber quantos painéis precisa para uma casa, para manter uma casa, a gente precisa saber do consumo da casa, né? Qual o consumo dessa casa? Né? O quanto ela gasta de eletricidade. E aí, baseado no quanto ela gasta de eletricidade, a gente vai saber quantos painéis vai ser colocado. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, primeiro, o negócio é meio que pessoal, entende? É meio que como um fitoterápico,
uma homeopatia, né, que é feita para aquele indivíduo, né, é específico para ele, né. Então, uma receita não vai servir a todos, né, aquela receita vai servir somente àquele indivíduo, exclusivamente a ele, né, de acordo com aquelas necessidades, de acordo com o que ele quer também. Não necessariamente eu preciso manter a casa inteira, né, então aqui em casa eu tenho só para lâmpada, certo? Dá para expandir o sistema para tomada? Dá para expandir o sistema para tomada. Vou aumentar minha quantidade de painel solar, vou ter que aumentar minha quantidade de bateria, certo? Então, dá para expandir isso. Ah, lá no barco, certo? Agora é o suficiente, né, para sustentar o som, né? Então, o que eu tenho lá sustenta o som. Mas a partir do momento que eu for implantando outros equipamentos, né, um guincho elétrico, por exemplo, para âncora, certo? Uma partida elétrica para o motor, certo? Pode ser que aquele painel já não consiga produzir eletricidade na quantidade suficiente para sustentar tudo isso, né? Então, isso tudo então é proporcional ao consumo, né, e à geração, o quanto eu consumo e o quanto eu quero gerar, né, desse consumo, né? Então, pode colocar um motor elétrico, alguma coisa desse tipo, e isso vai variando, tá? Vou ver qual que é a outra pergunta que tem aqui. Tem como aumentar a potência da bateria ao invés do número de painéis? Certo? Para aumentar a potência da bateria, eu tenho que aumentar a quantidade dela. Tá? Vocês vão ver aqui que eu tenho uma bateria de 50 amperes. Certo? Então, 50 amperes, né? Então, é a capacidade dela. Eu quero armazenar mais. Então, tem que colocar outra bateria. Certo? Mais uma bateria de 50 amperes. Certo? Então, vocês terem uma ideia, uma bateria se eu tivesse 4 baterias aqui, 200 amperes, né, cada uma com 50, 200 amperes, certo? Eu conseguiria aqui com 200 amperes tranquilamente funcionar a televisão aqui e o roteador da casa durante a noite toda sem interrupção, certo? Sem problema nenhum. Porque são equipamentos que não consomem tanta eletricidade assim. São equipamentos que consomem uma eletricidade baixa. Então, isso tudo você pode ir aumentando, né? A vantagem do sistema off-grid, né? Porque o off-grid você não precisa de uma autorização da SEB para você montar, tá? Então, como ele é desconectado à rede, né? Ele não está ligado à rede da SEB, né? Ele não está conectado à rede da SEB. Eu não preciso informar a SEB que eu tenho isso. Eu não preciso de um cálculo de engenheiro. E qualquer alteração que eu quiser fazer, eu posso fazer a qualquer momento. Se eu tenho um sistema on-grid, né, conectado à rede, eu recebi uma autorização para aquele modelo, para aquele pacote, certo? Se eu quero aumentar essa minha produção, eu vou ter que entrar com um novo pedido na SEB, falando que eu quero aumentar a minha capacidade de produção, e o motivo que eu quero aumentar a minha capacidade de produção, eu vou ter que justificar tudo isso. Tá? Então, o on-grid, apesar de ser o mais adotado, ele tem toda uma parte burocrática, né, e tem toda uma parte por trás, né, e também ele acaba sendo um sistema engessado, né, porque você não consegue fazer alteração, você não consegue fazer a modificação, está instalado lá para você modificar, vai ter que entrar com um novo pedido, pagar o engenheiro de novo, e dá um trabalho enorme, tá? O off-grid não, você monta lá, quero desligar, eu quero aumentar, quero colocar mais painel, quero tirar painel, certo? Isso daí, como ele não está ligado à rede elétrica, ele não tem nenhum problema, tá? Alguma mais pergunta? Estou gostando de ver vocês participando. Parabéns, né? Eu acho que tá ficando legal, legal. Certo? Vamos lá, então, ó, vou mostrar para vocês aqui a questão do que está aqui, né, para vocês entenderem o sistema funcionando. Deixa eu subir num banquinho aqui, que o negócio fica guardadinho aqui. Deixa eu inverter essa câmera. Pronto. Bom, então tá aqui, né? Aqui é um furo que eu tive que fazer no forro de gesso, né? Ali em cima tá a laje, certo? Então eu tive que furar a laje para passar o fio, tá? Que vem do painel solar. Então o painel solar, o fio que vem lá do painel solar, esses dois fios mais grossos aqui, ó, que vocês estão vendo. Não Tá tá certo? aparecendo nada não aqui, pelo menos pra mim. É porque tá usando mais de uma câmera, tem que ir na outra câmera, Tainá. Que câmera? Só tá aparecendo esse dele aqui. Ele tá usando mais de uma câmera. Peraí. Porque tem o meu celular e o computador ligado, né? Agora tá eu tô aparecendo? vendo.
Não, apareceu, fui eu aqui. Calma aí, não tô vendo, não. Deve ter 2 Guilherme Henrique aí, não tem 2 Guilherme Henrique? Tem. Tem. É um Tá, deles que tá agora aparecendo. foi. Ah, ótimo. Então aí clica aí para aparecer eu aí, tá? Então Beleza. aqui tá a laje, né? Os 2 fios que vem lá de cima do painel, tá aqui, ó. Tá? Aqui tá a controladora, ó, olha só. O que ele tá me dizendo aqui, ó? Sum. O sol tá batendo nela. A luz piscando significa que a minha bateria que tá aqui atrás, tá vendo a bateria? Bateria aí atrás, ó. A bateria da Bosch, uma bateria estacionária, tá certo? Isso significa que a minha bateria que está com a carga completa, lá, ó, 13,5 volts. Então, significa que nesse momento eu tenho excedente de eletricidade. Então, como eu não estou utilizando a eletricidade, né, eu tenho um excedente de eletricidade. Aqui está dizendo que a minha saída está ligada, né? Então, eu estou com o meu sistema alimentado, tá? Aqui tem um aparelhinho que converte a eletricidade, porque eu tenho 12 volts aqui, né? Então, 13,5 volts, né? Então, a minha bateria está carregada na sua plenitude. Mas essa luz que fica aqui dentro, que ela é energia solar, essa lâmpada de LED aqui, ó, certo? Ela é a energia solar, ela funciona com 35 volts. Então, eu tenho que pegar 13 e transformar em 35. Quem faz isso? Esse cara aqui, ó. Esse cara entra 12 de um lado, sai 35 do outro. Aqui atrás eu tenho um botãozinho que liga essa lâmpada. Pronto. Lâmpada acesa com energia solar. Tá? E olha só, essa lâmpada aqui, ela gasta tão pouco que eu ainda, mesmo utilizando a eletricidade para ela funcionar, eu ainda tenho excedente. Tá certo? Eu ainda estou tendo excedente. Então, significa que eu estou usando uma parte do excedente, mas mesmo eu utilizando essa parte do excedente, ainda está sobrando eletricidade. Eu não estou usando nada da bateria. Tá certo? Você viu que quando eu liguei aqui, caiu de 13,5 para 13,3. Tá? Então, eu não estou usando nada da bateria. Por quê? Eu vou começar a consumir da bateria na hora que aqui começar a cair para 12 volts. Aí eu começo a consumir bateria. Certo? Enquanto está acima de 12, eu estou consumindo a eletricidade produzida do painel, porque agora, 3 horas da tarde, o sol está a pino, o painel solar está produzindo na sua capacidade máxima, tá certo? Então, olha como que é pequenininho o sistema, aqui só um reloginho para me conferir qual a carga da bateria, a controladora, né, aí aqui os fiozinhos entrando, né, o fio do painel, tá? O fio da bateria e o fio da saída. Aqui um conversorzinho só porque a minha lâmpada aqui, não só essa, né? Mas como liga essa aqui também e liga aquela outra ali também, tá? Então eu consigo aqui converter, né, o 12 para dependendo do consumo da minha lâmpada. Aí eu tenho aqui também outras 3 lâmpadas no corredor aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, outras 3 lâmpadas aqui no corredor, que elas são acionadas por esse botãozinho aqui. Eu aperto aqui, né, eu ligo essas lâmpadas também, que elas também são a energia solar. Tá? Então, eu tenho um monte de lâmpadas aqui dentro da minha casa que eu utilizo energia solar. Estou com boa parte das lâmpadas ligadas aqui durante o dia, ó, e eu ainda tenho excedente. Né? Eu ainda tenho excedente de eletricidade. Ó. Liguei mais, caiu um pouquinho aqui. Ó. Tá? Só vai começar a consumir a eletricidade da bateria na hora que aqui cair para baixo de 12 volts, né? Porque aqui eu ainda estou utilizando toda a eletricidade que eu estou produzindo, né? Que eu estou produzindo no painel solar. Tranquilo? Deu para ver aí? Deu. Tá vendo que não é um negócio difícil de fazer, né? É um negócio relativamente tranquilo de fazer. Uhum. Guilherme, Sim. tem, tipo, ela armazenar tanta energia que depois já não. Não te ouvi, Júlia. Travou tudo. Tem como. Tá me escutando? Agora eu tô. Tem como uma bateria armazenar tanta energia que, tipo, não cabe mais depois? Tem sim, certo? Então,
qual estava acontecendo ali, como está acontecendo ali. A bateria já está na sua carga máxima, certo? Então, o que o sistema faz? Ele simplesmente não tem que fazer. A eletricidade está sendo produzida, não está sendo utilizada e fica ali, certo? Está sendo perdida na realidade. Essa eletricidade ela está sendo perdida, não está sendo utilizada para nada, entende? Então, eu estou jogando a eletricidade fora ali, tá? Então, esse é um defeito do sistema on-grid, né? Quando as baterias encheram, quando elas carregaram dentro da sua capacidade máxima, certo? Tudo que eu estou produzindo a partir dali está sendo perdido. Tá? O sistema off-grid, né, que é o conectado à rede, já é diferente, né? Então, ele está conectado ali. Então, ele não perde nada, certo? Não perde nada. O meu aqui, eu tenho perda, porque eu não tenho tanto, assim, sistema para armazenar, né? Ali, o ideal é que eu tivesse outras baterias, né? Então, carregou uma, eu ligo a outra, carrego a outra, carrego a outra. Então, que eu tivesse várias baterias. Mas, mesmo assim, se eu não utilizar essa eletricidade, vai chegar uma hora que a bateria vai encher e não tem aonde colocar mais eletricidade e isso tudo vai ser perdido. Deixa a luz ligada. Por incrível que pareça aqui, essas lâmpadas ficam ligadas, às vezes, horas e horas ligadas, até durante o dia, às vezes, fica ligada. Tá? A gente sai, por exemplo, à noite, né? Então, essas lâmpadas ficam ligadas à noite, às vezes a noite toda, né? A gente saiu, fui para casa do meu pai, fui ali ou na casa de um amigo, essas lâmpadas ficam ligadas o tempo todo. Então, porque o sistema já está ali, né? Então, não tem custo nenhum. Essa lâmpada, né? Eu não tenho custo nenhum dela ficar ligada. A única coisa é que a lâmpada não vai durar para sempre, né? Ela vai queimar um dia, mas você vai lá e substitui, troca ela. E, Guilherme, outra pergunta que o povo está fazendo aí, você não respondeu. A luz de LED, quando você apaga ela, por que ela não apaga de verdade, Clara? Perdão, falhou ao finalzinho. Apaga toda, ela ainda continua. Ah, tá, ela fica indo com o brilhinho no fundo ainda, né? Porque dependendo do sistema da lâmpada de LED, ali dentro tem capacitores. Lembra que eu falei dos capacitores? Deixa eu pegar aqui. Falei para vocês dos capacitores. Aqui, ó. Peguei eles aqui. Lembra que eu falei desses troços redondinhos aqui, ó? Os capacitores. Eu perguntei o preço, mas eu não lembro mais. Então, os capacitores, o que acontece com esse tipo de componente aqui? Ele existe dentro das lâmpadas de LED, isso daqui, e ele armazena energia. Então, quando você desliga a lâmpada, ele ainda tem energia dentro dele, ele vai entregando para essa lâmpada lentamente essa eletricidade, né? E à medida com que ele vai entregando essa eletricidade, a lâmpada ainda fica ligada um tempinho ainda, né? Por causa da presença desses tipos de componentes dentro do circuito. Então, por isso que quando eu apago a lâmpada de LED, ela ainda tem um pequeno brilho ainda durante um certo tempo, por causa da eletricidade armazenada dentro desses componentes eletrônicos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Eu não estava acompanhando o chat, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Essas baterias são de chumbo ácido, tá? É a mesma bateria do carro, né? Eu uso o mesmo sistema da bateria do carro, então elas não têm perigo de vazamento, tá? Então, elas não vazam. Tá? Então, a única coisa é que elas, às vezes, precisam de manutenção, né? Às vezes você tem que abrir lá e colocar a água desmineralizada, né, ali dentro, né? Porque essa água, com o tempo, né, ela vai evaporando e eu vou perdendo capacidade de armazenamento, né, de eletricidade. Então, é a única manutenção que ela precisa. Essa bateria eu já tenho ela há uns 5 anos, mais ou menos, e funciona até hoje. São baterias que duram mais. Ela não é exatamente a bateria de carro, tá? Ela usa a mesma tecnologia da bateria de carro, certo? Mas ela é chamada de bateria de chumbo ácido estacionária, né? Porque a bateria automotiva ela é um pouquinho diferente nas suas características. Ela também é uma bateria de chumbo ácido, mas ela é um pouquinho diferente nas suas características, tá? Ô, Guilherme, Oi. aquele vídeo que tu fez lá, limpando a bateria, você conseguiu ela voltar?
Sim, sim, dá para utilizar depois. Tem um vídeo lá no meu canal mesmo, de eu fazendo manutenção na bateria, né? Trocando, jogando bicarbonato lá dentro para limpar as placas de chumbo, né? E depois colocando o ácido de bateria novamente dentro da bateria, certo? Recupera bem as baterias, tá? Não dá para recuperar a bateria a nível de utilizá-la dentro do carro de novo, mas dá para recuperar a bateria a nível de utilizar, por exemplo, um sistema desse de energia solar. Sistema on-grid é usado para lugar grande, de grande consumo, certo? Eu posso usar o on-grid para lugar de grande consumo ou de pequeno consumo, não tem limitação, certo? Quanto ao consumo ser grande ou pequeno. Como, por exemplo, escola, sim, é lógico que ele é muito mais eficiente, né, num lugar onde eu consumo muito, né? Porque eu vou ter uma redução drástica no consumo de eletricidade, né? Então, você paga 20 mil de eletricidade, aí você vai começar a pagar 10, vou pagar metade. Pô, é uma economia significativa. Tudo bem, tem um valor do investimento, mas para quem pagava uma conta de 20 começar a pagar uma conta de 10, vale a pena, né? Lógico que para residência, às vezes, não é tão viável, né? Porque você pega, paga uma conta de R$ 150, coloquei um sistema de energia solar, eu vou pagar 70. Tá, pô, vou pagar metade, tá, interessante, mas não é, para quem é pequeno, né, às vezes representa uma economia pequena também, tá, nisso, né. No meu quarto a luz é de LED, quando a gente apaga a luz ainda... tá, acabei de responder essa. Deixa eu ver aqui. O off-grid é esse que eu mostrei para vocês e que estão gravados em todos os vídeos, tá? Que é o que usa bateria. O on-grid, né, é o conectado à rede. Então, ele está conectado à rede da SEB, tá? Então, por exemplo, aqui, acabou a eletricidade, as minhas luzes não vão apagar, certo? Mas, por exemplo, quem usa o on-grid, acabou a eletricidade, as luzes dele também acabam. Tá? Então, ele fica sem eletricidade também, tá? Conectado à rede é o on-grid, e o desconectado à rede é o off-grid, que usa bateria. Então, não tem como eu mudar isso, certo? Eu não tenho como... Na realidade, teria como eu ter os dois sistemas ao mesmo tempo, mas o problema de ter os dois sistemas ao mesmo tempo é que a SEB não te autoriza a fazer isso, tá certo? Então, a SEB não te autoriza a fazer isso. Eu não posso ter dois sistemas funcionando ao mesmo tempo, né, porque a SEB não vai deixar eu fazer isso. Né? Como o on-grid, né, o conectado à rede, eu preciso de uma autorização da SEB para ele poder funcionar, certo? Para ele poder realizar as suas atividades, né? Então, aí vem o engenheiro da SEB aqui na minha casa, fazer a vistoria, para autorizar eu utilizar o sistema, tá? Então, o on-grid, né, o conectado à rede, eu não posso ter baterias associadas a ele. A SEB não deixa isso. O ideal mesmo é você teria os dois, né? Então, acabou a eletricidade, deixa eu ligar minhas baterias aqui, então só eu vou ter, né? Então, não dá. Então, ou você vai ter que ter um, ou você vai ter que ter outro. Tá? Ou o que você pode fazer não você ter o on-grid numa parte da sua casa e você montar um off-grid de emergência, de backup, né? Como se fosse lâmpadas de emergência na sua casa. Também daria para fazer sim. Mas os dois funcionando ao mesmo tempo, as companhias de energia elétrica não permitem, não autorizam a gente fazer isso. Aí foi a última pergunta. Guilherme, Sim. tipo, tem um poste do lado da minha casa. Isso vai influenciar alguma coisa no meu gasto, no meu ganho de energia? Não, não influencia em absolutamente nada. Tá? A única coisa que influencia é a posição de suas placas, né? Lembra que eu expliquei isso dentro da sala de aula para vocês, né? Tem um ângulo certinho, é que não vai dar para subir no telhado aqui para mostrar para vocês.
mas tem um ângulo certinho, o posicionamento para o norte, né? Um ângulo referente à latitude que você se encontra no planeta, né? Então, tudo isso a gente precisa, né? Quando chove aqui eu morro de medo, porque os raios vão no poste. É cabuloso. Não, mas não faz diferença nenhuma, não. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Quanto certinho que diminuiu a conta usando o on-grid, né? Usando o sistema conectado. Você sabe que eu nunca fiz essa conta, você sabe por quê? Porque desde quando eu me mudei para cá, para esse apartamento, já tem uns 2 anos isso, né? Eu nunca parei para fazer essa conta. Como sempre, desde o começo, isso já foi criado, né? Antes de eu me mudar aqui, o sistema já foi implantado, né? Então, eu já comecei aqui a morar aqui dentro com isso já funcionando, né? Então, eu não coloquei depois para fazer uma conta assim do antes e do depois do sistema. Então, eu já iniciei, quando eu vim morar aqui, o sistema já estava operante. Então, eu não tenho como te falar o quanto, utilizando essas lâmpadas, a energia solar aqui, me economizou de energia elétrica. Eu não sei informar vocês sobre isso. Tá? Mas é significativo, né? São 8 lâmpadas aqui dentro de casa que funcionam, mais da metade das lâmpadas aqui que iluminam o meu apartamento aqui, que são energia solar. Então, você dá para mais ou menos estimar, né? É mais da metade só em iluminação que eu não tenho consumo de eletricidade. Sem contar que tem 3 aqui em cima que ainda falta ligar ainda. Tem mais 3 aqui que fica em cima aqui da onde fica o computador, onde é a cozinha aqui. Ainda falta conectar ela ainda na energia solar, ainda que eu não liguei ainda. Falta fazer a ligação. Tranquilo? Perguntas? Ô, Guilherme, o sistema ON, ele é solar, mas usa a rede? Como assim? Então, ele produz para você utilizar e o que sobra ele entrega para a rede. Tá? Ele entrega para a rede o excedente. Tá? O que sobra dessa eletricidade ele entrega. E aí o que acontece? Como de noite você não tem bateria, né? Tá? De noite você faz o contrário, você pega da rede. Então, durante o dia você entrega a eletricidade para a rede e durante a noite você pega da rede. Então, é como se durante o dia eu depositasse R$ 10 de eletricidade na rede e durante a noite eu comprasse R$ 10 de eletricidade. É assim que funciona. Então, quando eu entrego 10 e compro 10, a minha conta vem zero. Tá? Então, é aí que funciona a questão do on-grid, né, o conectado à rede. Não é desconto na eletricidade que a gente recebe, tá? É isso que é. Quando usa o on-grid, eu tenho 2 relógios. Eu tenho o relógio que eu vendo para a companhia, tá certo? Eu tenho um relógio que eu estou vendendo a eletricidade para a companhia, e eu tenho um relógio que eu estou comprando da companhia. Tá? E aí, quando o cara vem fazer a leitura, ele vê o quanto você vendeu, certo? E o quanto você comprou, tá certo? Se você comprou mais do que vendeu, você vai ter conta de eletricidade. Aí você vai pagar o que você comprou a mais. Agora, se você entregou a mesma coisa que você comprou para eletricidade, ou se você entregou mais do que você comprou, tá? A sua conta vem zerada. A companhia também não te paga. Tá? Eu vendi para a companhia R$ 20 e só comprei 10. Teoricamente, ela tinha que me pagar R$ 10, certo? Mas, infelizmente, a legislação do Brasil não autoriza a companhia, não autoriza, não obriga a companhia a te pagar por essa eletricidade, que seria o justo. Né? Então, ele te pagar pelaquela eletricidade. Você começaria a vender a eletricidade para a companhia. Né? Mas é Brasil, né? Espero que isso mude. Desejo muitíssimo que isso mude.
Guilherme, eu posso ligar somente o ar-condicionado ou a geladeira à energia solar? Sim, sim, daria sim. Aí o que eu vou falar? O meu ar-condicionado consome 2.000 watts. Então significa que eu vou ter que comprar painel solar referente a 2.000 watts. É simplesmente fazer isso. Consumo 2, produzo 2. Ligo meu ar-condicionado. Sem problema nenhum. É um sistema até relativamente simples de montar. Você pode montar um off-grid, né? Porque o ar-condicionado você vai usar durante o dia, né? Durante o dia que você tem sol, né? Então, teoricamente, você não precisaria nem de bateria para isso. Porque você vai utilizar e já consumir, né? Então, durante a noite, você não vai manter ar-condicionado ligado, porque já é fresquinho, né? Já é gelado o suficiente, né? Já não tem aquele calorão mais. Então, eu conseguiria, sim, montar um sistema só para alimentar o ar-condicionado. Tá? É um sistema grande, tá? Ar-condicionado gasta muita eletricidade. Não é qualquer painelzinho solar que vai dar conta de alimentar um ar-condicionado, não, tá? Sim, mas para o chuveiro tem coisas mais interessantes do que a energia solar elétrica, né? E sim o aquecedor de água elétrico, né? O boiler com as placas lá. É muito mais viável você usar esse sistema do que usar o sistema que produz eletricidade. Aí eu vou ter perda, né? Então, para evitar a perda, é melhor usar aquecimento solar de água. Perguntas? Então, se acabar a eletricidade da rua, eu só vou ter eletricidade se o meu sistema for off-grid, né? Ou desconectado à rede, for com baterias, tá? Porque se acabar a eletricidade e o meu for on-grid, também vou ficar sem energia. É o que acontece com a escola. Se acabar a eletricidade, a escola também fica sem energia. A escola não tem sistema de bateria, o dele é o on-grid, tá? Mais alguma pergunta? Vai postando no chat ou abre o áudio, faz a pergunta. Não? Sem perguntas? Esclareceu tudo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, né? Para a gente debater alguma coisa do sentido lá. Lembra que eu falei para vocês, né? Para a gente fazer toda a parte de instrumentação do barco, né? Utilizando energia solar. Então, eu deixo como desafio para vocês aí, para a gente debater isso, né? O que um barco precisaria, né? Quais são as coisas dentro de um barco que utilizariam eletricidade, né? Que a gente poderia utilizar energia solar, né? Então, utilize aí a internet para procurar tudo aí que vocês querem. O que vocês gostariam de subir num barco e ter lá, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho fundamental lá de ter no barco é uma tomadinha USB para carregar celular. Ele não tem ainda, certo? Mas isso daí é uma coisa que a gente poderia montar, né, lá um sisteminha, um circuitinho para isso, né, para entrar no barco lá e carregar o celular com energia solar. E o que mais que a gente poderia colocar, né? Tem as luzes de navegação, tem um monte de coisa. Procurem essas coisas aí, a semana que vem a gente discute, né, a instrumentação, né, pressão atmosférica, essas coisas todas, né, e aí a gente vai montar isso, a gente fica como projeto das próximas nossas aulas, né, eu mostrando para vocês aqui o caminhar disso, né, utilizando a eletrônica e fazendo tudo isso ser depois colocado lá no barco para funcionar com a energia solar. Então, fica um desafio aí, pesquisem o que vocês acham que seria legal, né, e a gente debate isso tudo, né, a gente fecha um projetinho a semana que vem, né, não sei se vai ser a semana que vem a nossa aula, vou ver o dia ainda com a Mara, e a gente fecha um projetinho aí, para a gente fazer essa instrumentação toda do barco lá, colocar inclusive instrumentos meteorológicos, tá, balômetro, direção do vento, velocidade do vento, luzes, certo, e aí a gente vai montando isso junto aqui nas nossas tardes de quarta-feira. Podem falar, quem? Ô, Guilherme. Sim. Esse negócio aí da tomada, aí, tipo assim, se o barco afundasse, não ia dar um curto, não? Então, como o sistema trabalha com 12 volts, né, então a questão do naufrágio do barco com a bateria de 12 volts não traria transtornos, tá? E também porque a gente não pensa, né, que o barco vai afundar, né? A gente espera que ele... Né? Que ele flutue, né?
Estão pensando já no radical, né? É. Afundar não, gente. Pelo amor de Deus, não deve ser uma sensação muito, muito boa, hein? Eu já bati o casco do barco num toco de árvore já. Que E eu falo pra divertido, não? você, não foi uma sensação muito legal, sabe? Você olhar pro casco, será que furou o casco? Será que não furou o casco? E tava meu pai, tava a Poliana, minha esposa, no barco, e a gente Nossa ficou um pouco Senhora. um olhando para a cara do outro, certo? E tipo assim, e agora? Bateu o casco, tá furado, não tá? A gente vai afundar, não vai? Né? E foi um momento meio E onde é que tenso, vocês certo? estavam? Eu estava no Corumbá, eu estava no Ah, Corumbá, tá. e aí o Corumbá ele tem ainda muito toco de árvore, né? E aí Uhum. eu acabei passando por cima de um toco que estava submerso, mas ele estava submerso assim, um tantinho abaixo assim da flor da água. E eu acertei ele certinho, assim, no meio do barco, assim. Tanto é que a hélice do motor bateu no toco e quebrou a hélice do motor. Então, aí a gente ficou meio assim, e agora, né? Conseguimos voltar para casa com o motor meio capenga, né? A hélice tinha 3 pazinhas, né? O toco arrancou uma das 3 pazinhas, então ela ficou com 2, aí ficou sacudindo o barco todo. Nossa, foi bem ruim. Mas não afundamos. E também não aconteceu nada com o casco do barco. Então, pessoal, fica aí então para a semana que vem, tá? Dá uma pesquisada o que vocês acham que deveria ter num barco movido a energia solar, que dê para funcionar a energia solar. Lembre-se que o barco ele precisa de algumas coisas que são itens obrigatórios, né? Luzes de navegação, certo? Um rádio mesmo, um comunicador VHR, certo? Algumas coisas desse tipo. Instrumentação, né? Barômetro para saber se vai chover ou não vai, né? Essas coisas são interessantes, né? Um carregadorzinho ali de tomada USB, né? E vamos pensar em umas outras coisas aí para o nosso encontro da semana que vem, tá? Aí a gente desenha isso tudo no papel, a gente vê como faz isso daí, e aí a gente vai desenvolvendo esse projetinho ao longo das nossas aulas, discutindo ideias, né, e outras coisas aí, para a gente utilizar a energia solar, né, do barco lá, em benefício dele mesmo, né, para melhorar as condições dele. Tranquilo? Não sou eu que para a gravação, na realidade não foi nem eu que comecei essa gravação. Não sei quem começou essa gravação. Acho que deve ter sido a Mara mesmo. Deve ter sido a Mara que deve ter começado a gravação aqui. Perguntas, pessoal? Perguntas? Perguntaram no chat quando vai ser a próxima aula. Então, eu também estou aguardando esse calendário do mês que vem, tá? Ainda não foi disponibilizado nem para mim aqui a questão do calendário do mês que vem. Tá? Mas deve ser assim que sair o calendário do mês que vem, vocês devem ser informados, né? Via e-mail aí, pelo sistema de comunicação da escola aí, quando vai ser o nosso próximo encontro, tá? Mas é muito provável que mantenha esse horário das 3 horas da quarta-feira, tá? Então, é muito, muito provável que isso aconteça. Tá? Primeiro que é um horário bom aqui para mim, era o horário da nossa aula mesmo, né? Quarta-feira, né? Então, e aí a gente consegue se encontrar aqui na quarta-feira à tarde. Não sei. Guilherme, foi tu que instalou os negócios lá do Clat, né? Algumas coisas lá do Clat foi eu que fiz. Eu vi Algumas você coisas lá lá e do falei, Clat. ih, olha só, eu conheço ele, gente. Algumas coisas lá do Clat fui eu que fiz. Adoro aquele lugar, gente. Eu acho aquele lugar incrível. Também gosto. Histórias. Nossa, passei uma vergonha lá. Quero saber essa história depois, viu? Pois é, né? Guilherme, sobre a apostila, a gente vai ter que escrever o projeto em algum lugar ou não precisa? Pessoal, eu preciso só para ficar com uma atividade, né, daquela publicação lá, eu preciso que vocês façam o seguinte: escolha um projeto e fala por que você quer ir.
tá certo? Então, é isso que eu quero sobre aquela última publicação no Classroom. Eu escolhi esse daqui porque eu achei isso interessante, porque eu vou aplicar isso em tal lugar, tá certo? Então, vocês escolham um projeto lá. É aquilo que eu deixo bem claro lá nas explicações lá, tá? Ah, professor, mas é isso que eu vou ter que fazer quando a gente voltar à aula? Não, você vai discutir com o seu grupo qual que é o melhor projeto dentro daqueles que cada aluno apresentou ali e qual que vocês vão fazer, qual que vocês vão realizar, tá bom? Mas aí, tipo, te manda pelo e-mail ou pode deixar escrito no caderno e aí quando voltar te mostra? Isso, pode deixar escrito no caderno, tá? Quando voltar eu vou conferir isso tudo, assim como todas as outras atividades que estão lá no Classroom, lá no caderninho de Ciências da Natureza, bonitinho, professor Guilherme vai fazendo aquilo tudo, que aí, na primeira oportunidade lá nossa, quando o nosso retorno de aula, vou pegar isso tudo, vou vistar tudo, vou avaliar de todo mundo isso daí. Ah, uma coisa nada a ver. Eu conheço a tua mulher, Guilherme. Sabe, você conhece a Poliana, é? Você conhece a Poliana da onde, Júlia? Ela trabalhava lá na escola. Sim, sim, a Poliana trabalhou na escola. Sim, sim, aí eu conheço ela de lá. Ah, então é por isso, então. Ela substituía as aulas de história, eu lembro. Ela participava lá da parte dos monitores lá, né, Uhum. e ajudava lá nessa questão quando faltava professores, né? Ela tá aqui, ó, do meu lado, aqui, ó. Perto, assim. Olha, Esse pequeno demôniozinho aqui do meu lado. que amor, hein? Nossa, é muito, muito mesmo. Enorme o que eu tenho por aí. Ela tá perguntando aqui quem que é. Quem que é a Júlia? Eu vou abrir minha câmera, mas vai ser rápido, viu? Tá bom, aqui, ó. Vem cá pra você ver quem que é a Júlia. A que fica mentindo pra mim dos nomes. Mentira, não, não, não. Não é assim também não, Guilherme. Aí, ó. Viu quem é? É, eu mesma. Eita! Ela chamou de pimentinha, meu. Então imagina. Eu só era um pouco atentada. Continua até hoje, Não né, era, Júlia? não. Trocando nome, Nossa, né? o Guilherme Ainda é. Trocando nome dos alunos pra me enganar, né? Ô, Carlos, Oi? você me ajuda também, né? O Carlos me ajuda. Você tem tudo contra mim, Guilherme. Acho Eu super... não tenho nada contra você. Eu só tenho, assim, alguma coisa que você fica trocando o nome dos alunos pra me enganar. Não, 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 não. Não troquei o nome dos alunos, só troquei o meu. Não trocou. E você não é aluna, né? Não, eu sou estudante. Ótimo. Ela é um ser com luz, não sei sem luz. O quê? Nada não. Pessoal, então vamos ficar por aqui, né? A gente vai ficar por aqui, então. Muito obrigado pela. Vocês têm um outro encontro aí.